Boa noite, amigos do Grupo Espírita Jesus o Caminho de Porto Alegre, que está realizando o projeto do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós temos a responsabilidade de refletir em torno da lição 18, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, Coríntios 3:13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o efeito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a estas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Não se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Provas de fogo. Sabemos que desde os tempos antigos o fogo é fundamental para a humanidade. Nós sabemos que utilizamos na agricultura para preparar a terra, para o plantio. Utilizamos o fogo na mineração, que purifica os metais, especialmente o ouro. Além disso, nós sabemos que ele é indispensável na nossa dinâmica em casa, na família, para a preparação dos alimentos que nós consumimos. Nós aquecemos, nós cozinhamos, nós assamos, nós transformamos, elaboramos. Mas também vimos que o fogo, ao longo da história, ele foi alvo de destruição de cidades, dos povos, de fogueiras, onde as pessoas eram executadas por crimes, muitas vezes por perseguições. Mas, no entanto, Paulo aqui nos fala que o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quer dizer que nós estamos num teste, neste fogo que é tão útil na história da humanidade. E continua sendo até hoje, porque nós estamos fatalmente indo e convivendo com provas de fogo que demonstram certamente as nossas condutas, o resultado das nossas obras, como nós nos portamos frente aos desafios, qual é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, quando nós passamos pela prova do fogo. Será que nós estamos ali nos autoencontrando e acordando para a necessidade maior que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? É uma prova de fogo. Joana de Anjos diz que nós, enquanto encarnados aqui na Terra, neste momento, estamos envoltos em batalhas iluminativas, cada vez mais severas,
Superadas aquelas que tinham a ver com a coexistência física, hoje nós estamos em guerras urbanas ou entre as nações, enfrentando as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante aos quais se adquire a sabedoria e aprendemos a conquistar os altiplanos interiores, a conquista de nós mesmos. Então, para Joana de Ângeles, que nos fala que estamos em constante provas de fogo, nessa dinâmica que a Terra nos oportuniza, onde nós, pela necessidade evolutiva, buscamos essas experiências para que, conhecendo Cristo, amando Cristo, abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu sou, para enfrentar a prova de fogo, amar o próximo, esquecendo de nós mesmos, amando não só o círculo familiar, mas ampliando esse olhar para a humanidade. Porque enquanto nós centramos o olhar na nossa casa, nós esquecemos que o vizinho é a continuação do nosso olhar, porque amar ao próximo não se destina apenas à família nuclear. Quando nós estivermos diante das dores purificadoras, tenhamos a consciência que muitos nesta terra sofrem como nós. Se nós não somos ainda capazes de nos colocar no lugar do outro, ainda nos assemelhamos àqueles hipócritas, quando Jesus disse: quando olhardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos da rua para serem vistos pelos homens. É natural, meus amigos, meus irmãos, que enfrentemos as nossas lutas, as nossas provas de fogo, com um olhar nas nossas necessidades, naquilo que precisamos mudar, sair desse centro que nós somos para buscar o homem espiritual que precisa nascer hoje nesta terra de mudança de paradigmas, para ir ao encontro dos corações dos nossos irmãos de caminhada, porque na verdade nós já conhecemos Jesus, estudamos Jesus, meditamos, precisamos sentir e vivenciar. Essa é a nossa prova de fogo. Desejamos a todos que estiveram conosco que todos nós possamos passar pela prova de fogo com nossos corações cheios de esperança e de fé, como nos diz Emmanuel. Até uma outra oportunidade, agradecendo Daírson pelo convite. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.